Opa, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui fazendo as questões da prova do Enem de 2017, da prova de Ciências da Natureza, do caderno amarelo, e eu sou o professor Rodrigo Smith aqui do aulalivre.net. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Clica no sininho lá, te inscreve no canal para receber as nossas notificações. Estamos nós fazendo as questões de Química da prova de Ciências da Natureza. E essa em questão é a questão de número 116 da prova amarela. Essa questão é uma questão de lei de Hess da termoquímica. Aquela que a gente diz inverte, multiplica, divide, faz o quebra-cabeças, né? É assim que a gente diz na aula que a lei de Hess diz que a gente só faz, só o que importa é o início e o final de uma reação, mas também a tradução desta lei diz que tudo que a gente fizer em uma equação química, a mesma operação matemática deve ser feito na sua equação. Tudo que se faz em uma reação deve ser reproduzido na sua equação e também no seu ΔH, para que tenhamos uma equação termoquímica. Portanto, acompanha comigo a resolução desse teste. Diz assim: o ferro encontrado na natureza na forma de seus minérios, tal como a alfematita e a magnetita e a wustita, né? Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão dos minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono. Este monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir o ferro do óxido de ferro, conforme a equação química descrita abaixo. Muito bem. É uma redução do ferro e uma oxidação do carbono, né? O teste é de termoquímica, mas utiliza como pano de fundo a oxirredução. Considere as seguintes equações termoquímicas, tudo certo? O valor mais próximo de ΔH padrão em kJ por mol de óxido de ferro para a reação indicada do FeO sólido com CO gasoso é. Lembre-se, este é o meu quebra-cabeças montado, ó. É isso que eles querem que eu interprete. Eles querem que através destas três equações termoquímicas, 1, 2, 3, que eu monte, através destas três, que eu monte esta que é a pergunta do teste, né? E isso significa que eu preciso fazer um Frankenstein, tem que fazer uma miscelânea aqui. Então veja com calma, com atenção. Na primeira equação, a gente destaca o ferro. Ó, eu preciso ter 1 mol de ferro no produto. E nesta primeira equação, eu tenho 2 mols de ferro no produto. Então, o que eu deveria fazer com a primeira equação? Para transformar 2 em 1, eu precisaria dividir toda essa equação por 2. E ainda assim, modificar não apenas o ferro, né? Dividir por 2 toda a equação proporcionalmente. E assim sendo também o seu ΔH. Portanto, aqui ficaria menos 12,5, nesse caso, quilojoules, né? Já que esta é a unidade de medida do teste, quilojoules, ok? Então, observe, este ferro aqui eu já arrumei, veio desta primeira equação, ok? Muito bem. Na segunda equação, ó, eu vou procurar 1 mol de óxido de ferro. Aonde que eu encontro 1 mol de óxido de ferro? Na segunda equação. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 3. Então, o que eu deveria fazer? Dividir todinha a equação por 3 para que se encaixe tudo no nosso quebra-cabeça. Portanto, 36 kJ dividido por 3 dá menos 12. Né? Menos 12.
Tudo certo. Ok. E agora, então, ó, o ferro eu já arrumei, o óxido de ferro eu já arrumei, mas observe, ao dividir a primeira equação por 2, ao dividir por 2, aqui eu fico com meio, ó, meio Fe2O3 ao dividir por 2. E para eu transformar esse Fe2O3 em meio para poder cortar, ó, para poder cortar isso com isso, eu tenho que dividir a equação inteira por 6. A relação de meio para 3 são 6. E agora, ó, 47 dividido por 6 dá o que a gente diz praticamente 8, né? 8. Aproximadamente 8, tá? Então, agora, ó, se eu somar estas 3 equações de acordo com o que fizemos, vai dar a nossa equação resultante lá de cima, de acordo com as modificações que propusemos, ou seja, dividir a primeira por 2, dividir a segunda por 3 e dividir a terceira por 6. Ao fazer essa continha, soma-se o valor das energias, né? Mais 12,5 com 12 vai dar menos 24,5. Com 8 positivo, o resultado será menos 17, o que é a resposta da letra B de Brasil. Mas veja que isso é a aplicabilidade, a aplicação da lei de Hess num processo siderúrgico, num processo termoquímico. É a famosa regrinha do quebra-cabeça, em que a gente vai montando, transformando as equações termoquímicas em prol de obter a pergunta-alvo. Então, isso é o que a gente faz com as questões simples de termoquímica que aparecem na prova do Enem. Espero que você tenha curtido e achado bem fácil. Continue seguindo nas redes sociais. Um abraço, tchau!